Bom dia, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Para quem não conhece ainda, meu nome é José Elvésio Amaral, mais conhecido como Elvésio Amaral. Frequentei muito tempo a Igreja Batista e hoje estou na Assembleia de Deus, aqui em Belo Horizonte. Mesmo tempo que eu estava na Batista, eu fazia os estudos, tudo nos livros da CPAD, muito ligado. Eu era Assembleia de Deus e ultimamente agora Deus me guiou para a Assembleia de Deus, então eu sou o irmão Elvésio da Assembleia de Deus. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o arrebatamento da igreja. Já aconteceu os sinais todos para o arrebatamento? Falta mais alguma coisa? Essa que é o assunto que eu quero tratar hoje. Nunca existiu, nem existirá sinal para o arrebatamento da igreja. Todos os sinais que a Bíblia fala é para a segunda volta de Jesus. É para a segunda vinda dele. Não tem sinais para o arrebatamento. O arrebatamento poderia ter acontecido até no tempo de Paulo. Inclusive, ele pensava que ia acontecer. Quando ele escreveu as cartas dele, e nessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, ele trata desse assunto, e ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos para encontrar com Jesus nos ares. Paulo pensava que a volta de Cristo ia acontecer bem rápido e o arrebatamento ele pensava que ia acontecer até com ele vivo ainda, mas não foi o caso, ainda não aconteceu, mas não existe um sinal para poder falar que o sinal está mostrando que o arrebatamento está próximo. Porque para o arrebatamento não precisa de nenhum sinal. Para o arrebatamento não ficou nenhum sinal. O arrebatamento foi revelado a Paulo. Paulo subiu e foi arrebatado até o terceiro céu. Ele ouviu e viu coisas lá que nem dava para poder revelar tudo para o homem. Era coisas realmente que ele não quis revelar para o homem. Nem todos estariam preparados para ouvir tudo que ele viu e que ele ouviu no céu. Mas o arrebatamento foi revelado para Paulo. A segunda vinda de Cristo foi revelada aos judeus pelo próprio Jesus. Jesus, lá em João 14, está registrado que ele disse: olha, eu vou para o Pai e voltarei para buscar vocês, e aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Ele explica: na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei e buscarei vocês para estar comigo. Então, os judeus, esse evento da segunda vinda de Jesus foi revelado aos judeus, mas o arrebatamento só foi revelado a Paulo, mais tarde um pouco, Paulo teve essa revelação e certamente isso vai acontecer, mas não existe um sinal para o arrebatamento. A maior parte dos sinais da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, está no livro de Mateus, capítulo 24, 25, 24 principalmente, Muitos sinais ali, mas nesse período a igreja já não estará mais aqui na terra. Mateus 24 foi falado para os judeus, não foi para a igreja. A igreja não vai presenciar aqueles acontecimentos que está
escrito em Mateus 24. A igreja será arrebatada num piscar de olho. Nós sabemos disso, a Bíblia fala isso, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre esses eventos, tanto da ressurreição dos mortos, dos justos mortos, como do arrebatamento da igreja. Mas a segunda vinda de Jesus é um evento separado. Muitos pensam que isso se dará no mesmo dia. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, nem estou com a Bíblia na mão aqui, estou dirigindo, né? Estou voltando para casa, fazendo um percurso que nem é o caminho de eu voltar para casa, da onde eu saí ali até minha casa, de pé era 15 minutos. Eu estou andando para poder, estou dirigindo aqui no meio do bairro para ganhar tempo, para estar conversando um pouco sobre esse assunto. Então, não existe sinais e nunca existiu sinal para o arrebatamento. O sinal é para a volta, para a segunda volta de Cristo. E ele voltará. 700 anos de Jesus vir ao mundo, a primeira vez, Isaías profetizou que ele viria, nasceria de uma virgem, profetizou que ele vinha, e ele veio. Então, aquilo que está na Bíblia, as profecias que estão na Bíblia, elas se cumprirão. Algumas já cumpriram, e as que não cumpriram ainda vão se cumprir. Isso não tem nenhuma dúvida. Se você crê, vai acontecer o arrebatamento. Se você não crê, vai acontecer o arrebatamento assim mesmo. Se você crê que Jesus vai voltar a segunda vez para reinar aqui na terra, se você crê, ele virá. Se você não crê, ele virá a si mesmo. Não depende de você crer ou de não crer. Esses fatos que estão escritos na Bíblia acontecerão. Os mortos vão ressuscitar. Se você crê, ressuscita. Se você não crê, ressuscita a si mesmo. Os mortos justos vão ressuscitar para estar junto com Deus, e os ímpios vão ressuscitar para ir para o inferno, para sofrer eternamente. Se você crê, isso vai acontecer. Se você não crê, vai acontecer assim mesmo. Então, o que nós precisamos é de tomar conhecimento dessas coisas que estão para acontecer e nós vivermos vigilantes. Não vale a pena você ficar aí, entendeu? Vivendo no pecado, vivendo nos prazeres do mundo. Você que talvez até é crente, está na igreja, mas continua amando os prazeres do mundo, continua agarrado com as coisas do mundo, pecando, vivendo sem temor de Deus. Olha, não vale a pena. E você que não é crente ainda, você procura, quem sabe, se você... Porque é muito comum as pessoas não gostar de ler. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, de uma determinada denominação, e ele falou, não, eu não gosto de ler, eu não leio nada. Ele chegou até a falar assim, eu comecei a ler o livro de Daniel, achei até bonito, mas eu não aguento ler, eu não gosto de ler. Então, as pessoas não leem, e às vezes não para ouvir também aquele que lê, que pode estar instruindo, e acaba se perdendo, tá? É importante, até você que não é crente, pega a sua Bíblia católica, você que é católico, pega a sua Bíblia católica, pede a Deus para iluminar sua mente e vai ler a Bíblia, vai ver o que ela fala, acreditando que aquilo que está ali, que você está lendo, é claro que tem alguns livros na Bíblia católica que não é inspirada pelo Espírito Santo, mas isso é muito claro lá.
Entendeu? Fica claro, várias Bíblias católicas, no prefácio, elas mesmas explicam que não é. O livro de Tobias, por exemplo, se você ler naquela Bíblia mais antiga, no prefácio do livro fala que não sabe se aquele livro é inspirado pelo Espírito Santo ou se é uma novela com efeito moral da época. Entendeu? Mas você pode muito bem estar lendo. Eu me converti, foi lendo a Bíblia católica. Muitas pessoas pregaram para mim, mas eu me converti, foi eu lendo. Quando eu fui para a igreja, eu procurei, não foi ninguém que me levou para a igreja, não, foi eu que fui para a igreja com meus próprios pés. Já tinha no meu coração o conhecimento, a necessidade que eu precisava de buscar uma igreja de verdadeiros cristãos, de verdadeiros crentes. Então, foi numa Bíblia católica, daquelas grandonas que as pessoas costumam deixar aberta em cima da mesa. Foi aquilo que eu comecei a ler, estudando aquilo, e Deus foi me mostrando quanto eu estava errado na minha religião, quantos erros eu cometia na minha religião, que na época era a religião católica. Quantas coisas eu praticava pensando que estava agradando a Deus e estava errado. Bom, então leia a Bíblia e viva em vigilância você que já é crente, porque não tem como, o arrebatamento vai acontecer, não tem sinal para isso. Vai acontecer a qualquer momento.